Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Leonardo Vinícius e estou com a minha dupla Fran e Iago. A gente vai falar sobre diretórios e atalhos. E esse é o PIT 6, sexto e último, da matéria Sistemas Operacionais, do professor André Aquino. Certo? Vou falar sobre diretórios. Bem, o gerenciamento de arquivos em si, ele é algo bem próximo do que nós utilizamos e já estamos acostumados. No computador e tal, mexendo nos arquivos. Bem, o arquivo ele é uma estrutura de dados que representa um conjunto de bits e o sistema operacional ele dá uma semântica, dá uma abstração. Ele cria uma abstração diretamente no sistema operacional que vai ser implementada pelos programas. É uma abstração a esse conjunto de bits, certo? O diretório ele é uma estrutura de dados abstrata que organiza o seu arquivo. Eles são basicamente containers para arquivos e outros diretórios. É como uma estrutura de dados, como se fosse a estrutura de dados de uma árvore, onde você vai ter a raiz e os outros nós filhos, certo? Até chegar num nó folha. As folhas, por exemplo, podem ser um arquivo .jpeg, .pdf. E o que acontece quando você clica nesse arquivo? Quando você clica nesse arquivo, geralmente é acionado um leitor de PDF e aí você consegue acessar aquele arquivo, certo? Agora eu vou falar sobre os caminhos de acesso. Os caminhos de acesso é um conjunto de diretórios que levam a um determinado arquivo ou diretório, certo? É o caminho percorrido. Tem diferença entre Windows e Linux. No Windows geralmente você tem uma letra representando unidade, por exemplo D, C, né? Em uma sequência de barras invertidas. E em Unix você vai ter a barra primeiramente e depois uma sequência de diretórios separados, cada um por uma barra, né? E você vai ter três tipos de referência aos arquivos: uma referência relativa, direta e absoluta. A absoluta é o caminho completo do arquivo. Por exemplo, o imagem.png, aí barra usuário, barra raiz, entendeu? Por exemplo, C, dois pontos, barra usuário, barra imagem, barra, até o arquivo em si. É a absoluta, é o caminho completo do diretório raiz até a folha. Certo? Você vai ter a direta, que é do caminho do arquivo. Por exemplo, se eu tiver aqui dentro da pasta imagens e aqui dentro tiver leo.png, eu posso acessar diretamente leo.png aqui nessa pasta. Entendeu? É diretamente do diretório atual que eu me encontro. E a referência... Eu falei da absoluta, direta. Eita, eu falei da relativa, né? Essa daqui eu tava falando agora da relativa, onde eu tô falando dos diretórios atuais. E a direta é o arquivo em si, né? Tipo leo.png. Certo? E agora eu vou falar só sobre a implementação de diretórios, onde geralmente eles são representados por tabelas hash, que apontam para outras tabelas hash. E com os arquivos sendo referenciados que contêm informações sobre o diretório, como data, nome, etc. Certo? Ele envolve a organização de informações em estruturas de dados e uso de syscall para interação com SO, com o sistema operacional. A implementação de mecanismos de controle de acesso para os arquivos é feita fazendo uma chamada, uma syscall, para fazer acesso ao disco, com caching e recuperação de fases para garantir a confiabilidade e o desempenho do sistema de arquivos em si. Mas os diretórios eles são implementados e organizados como se fossem tabelas hash, contendo várias informações sobre os arquivos em que são referenciados e acessados na memória.